Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Fortaleza e Corinthians no Castelão. As equipes se enfrentam aí pela partida de ida da Copa Sul-Americana, quartas de final, vale vaga aí na semifinal da competição. E o Lion vai ter o apoio da sua torcida para buscar abrir vantagem aí no duelo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem sido uma parada duríssima. Então, Trovão, conta pra gente, se o Fortaleza chegou a ficar abalado com a perda da liderança, por mais rápida que ela tenha sido, ele foi líder do campeonato, né? Esses resultados fora de casa são considerados naturais no sentido de, a gente vai jogar fora de casa, 3 seguidas, a gente pode perder. E qual é o jeito de encarar um e outro? Tá lá em cima. Se o Corinthians está no céu ou no inferno, o Fortaleza está no céu e no céu. Porque ele está brigando lá em cima do Brasileiro e está, de novo, numa fase adiantada da Sul-Americana, Trovão. Exato, Kleber. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Sempre um prazer imenso estar participando aqui do Arena SBT com todas essas figuras impressionantes do nosso jornalismo e da nossa história do futebol. Olha, o Fortaleza trata sim como resultados normais. Ele disputava a liderança antes da parada para a data FIFA com o Botafogo, perdeu o jogo absolutamente normal no Rio, e aí depois ele perdeu para o Internacional, aquela história que vocês estavam falando sobre o jogo atrasado, né? O Fortaleza contava muito com esse jogo atrasado contra o Internacional para ver se conseguia ainda brigar pela liderança com o Botafogo no Brasileirão, perdeu também para o Inter e vem de um empate com o Atlético Paranaense, que na verdade o João Ricardo mais uma vez brilhou no gol do Fortaleza e evitou mais uma derrota. Mas o Fortaleza trata como normal esse momento, esses 3 jogos sem vitória, são 3 jogos dificílimos fora de casa, e não dá para negar, o próprio João Ricardo em entrevista coletiva confessou que não dá para negar que o Fortaleza já estava assim pensando nessa partida contra o Corinthians. Não à toa o Vojvoda segurou grande parte do time nesse empate contra o Atlético Paranaense, não foi com a equipe principal, diferente do que certamente vai acontecer amanhã aqui na Arena Castelão. São 13 vitórias seguidas como mandante. 13 vitórias seguidas jogando como mandante. São números realmente impressionantes. O Fortaleza vem fazendo nessa temporada de 2024 o que vem fazendo nas últimas, desde que o Vojvoda chegou sobretudo, que é se superar. Fortaleza brigando por liderança no Campeonato Brasileiro e mais uma vez muito forte na Sul-Americana. A gente também sabe que a torcida do Fortaleza faz muita diferença. Até agora há pouco estavam aqui alguns torcedores ainda terminando a montagem dos mosaicos especiais para essa partida de amanhã. Público para cima de 50 mil pessoas. Inclusive o último jogo do Fortaleza em casa foi exatamente contra o Corinthians aqui mesmo na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Tem quase um mês esse jogo. Venceu por 1-0 e um público superior a 51 mil pessoas. Certamente teremos algo parecido com isso nesse jogo de amanhã, Kleber. E aí a gente já fala também sobre a provável escalação, né? O Vojvoda deve ter uma dúvida na lateral esquerda, que é o Bruno Pacheco, está machucado. Depois do jogo contra o Botafogo, Fortaleza teve 3 dias de folga e voltou a treinar. Nessa volta aos treinamentos, o Pacheco teve uma tendinite no joelho direito, está em processo de recuperação na lateral esquerda. Tudo indica que o Felipe Jonathan deve jogar esse primeiro jogo, mas o Fortaleza trabalha para ter o Pacheco pelo menos para o jogo da volta. Sendo assim, Vojvoda, que é sempre um mistério, difícil a gente falar de escalação do Vojvoda porque ele mexe demais no time, mas deve montar um Fortaleza com o João Ricardo no gol, Tinga na lateral direito, o Brits e o Tite na zaga. E aí fica a dúvida, como eu disse, provavelmente o Felipe Jonathan, mas pode ser que o Bruno Pacheco se recupere e jogue na lateral esquerda. No meio de campo, Sacha, Hércules e Pochettino tem sido o trio titular dele nesse meio de campo do Fortaleza, e na frente o Pikachu pela ala direita, o Breno Lopes pela ala esquerda e o Lucero, artilheiro do Fortaleza na temporada, sendo o homem-gol, o camisa 9 do Fortaleza, que praticamente todo jogo que joga deixa lá anotado o seu golzinho. O Fortaleza vem muito forte, com apoio de muita gente aqui na Arena Castelão para tentar levar uma boa vantagem, uma boa vitória para o jogo da volta semana que vem, Kleber.
Obrigado, Trovão. Obrigado, André Galvão. Amanhã a gente está junto para fazer a transmissão do jogo. Amanhã tem rodada dupla no SBT, a partir das 15 para as 4 da tarde. Começa a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Champions League, com o jogo entre Real Madrid e Stuttgart, da Alemanha. O Luiz Alano vai transmitir com o Mauro, com a Nadine, o João Ventura. E aí, à noite, o Mauro e a Nadine vão fazer jornada dupla e a gente vai transmitir junto também com o André Galvão e com o Eduardo Trovão a partida entre Fortaleza e Corinthians, abrindo a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Até amanhã, então, rapazes. Você, Trovão, certamente vai para casa, que você está acostumado com o ambiente. E o André Galvão também vai dar um mergulho agora, eu acho, né? Não. Na praia do Não, futuro. cedinho, 5 da manhã, aquela hora que já fica boa, que o sol é bom, aí sim, mas à noite a gente vai estar de alma lavada, Kleber. Então vai naná, que já é 00:07. Obrigado a todo o time que esteve lá no Castelão trabalhando para esse jogo. Vai lá pra praia do futuro, pô. Tá mó fervo agora lá. Tá fervo. Aqui. Hein? O bicho tá pegando lá? Você tá sugerindo que ele vá para lá e depois ele já faça o mergulho antes de dormir. Claro. Entendi. Já se recupera. É um cara só de bons conselhos, só de boas ideias. Então, gente, você vê, a escalação é boa, o time do Fortaleza é melhor. Porque assim, é um time que também. E é um time que mantém uma base, você vê. O Kleber, o Corinthians fez uma das suas melhores exibições quando perdeu para o Fortaleza, Claro, 1-0. que era o líder. Isso também tem que ser dito. O Corinthians, quando perdeu para o Fortaleza, jogou muito bem e perdeu para então o líder. O Corinthians acabou de perder para o melhor time hoje no Brasil e diria que é na América do Sul. Ou seja, você está dizendo que a sequência Fortaleza, Flamengo, Juventude e Botafogo, o time não jogou. E o time não jogou mal. Foi a melhor sequência de futebol do Corinthians, não de resultados. Que já é um alento, mas assim, para amanhã o Fortaleza é favorito. Pois é, e agora, e o Fortaleza, como disse o Trovão, mais uma vez ele disse, né? O João Ricardo foi o melhor em campo. Como o pessoal falava na pelada, quando a gente... uma vez eu fui jogar uma pelada e estava machucado e fui jogar no gol. Porra, aí fiz uma defesa sensacional. Sabe aquelas bolas que o cara chuta? Tá indo aqui, o cara desvia, eu consegui voltar e pegar. Pô, levantei todo assim. O cara que tava jogando na minha zaga falou, tá aí pra isso. Isso é uma sacanagem com o goleiro. Tá aí, o centroavante pede 1000 gols, não tava isso pra isso. Tá aí, o goleiro, o Courtois, o Cássio cata tudo. Tá aí pra isso. O João Ricardo tá lá pra isso, mas assim... É sacanagem com o goleiro, né? É um jogo duro, bom, equilibrado, um confronto gostoso. Porque o Fortaleza tá poupando? O Fortaleza me parece que é o time com mais jogos no Brasil nessa temporada. Mas jogou, porque tem Copa do Nordeste. E tá ali. E o que mais viaja entre os que tem maior quantidade de título. E tá ali. Tá lá o Tinga, tá lá o Brits, tá lá o Tite. Sinceramente, Kleber, pro Fortaleza vale muito mais a pena, se tiver que poupar no Campeonato Brasileiro. Porque o Fortaleza não será mais o campeão brasileiro. Fortaleza teve uma grande chance de manter a liderança e meio que perdeu alguns jogos que não poderia perder, inclusive o Inter, esse jogo atrasado, para quem tá brigando aí pelo título, deveria ter com você. E agora, o Fortaleza tá a 5 jogos, de ser o primeiro título internacional. Tô com você. Se tiver que realmente preservar uma competição e colocar força máxima, tem que ser na Sul-Americana. Tô com você. Eu só tenho dúvida sempre, mas ainda vou falar na sequência, porque agora os dois clubes receberam da nossa produção perguntas para 2 jogadores. Um deles, como o Trovão disse, deve ser o titular do Fortaleza, o Felipe Jonathan. E o outro vai ser o André Galhardo, o André Ramalho do Corinthians. Eu não sei porque eu fico com Galhardo e Ramalho. Pois é. Thiago Galhardo, talvez. Porra, Galhardo, Ramalho é meio parecido. Se você pega o Ramalho e faz o Galho... Porra, não... Cici, errei, Cici. Troquei os nomes. Troquei o nome, Igor Vinícius. Troquei o nome. O Igor Vinícius pegou pesado, hein? Pô, foi Michel Salgado. Então, vamos ouvir o que o nosso time mandou perguntar, pediu pro Felipe Jonathan responder, ele que deve ser titular do Fortaleza nesta terça-feira. O Corinthians tem uma camisa gigantesca, né, cara? Eu enfrentei o Corinthians dezenas de vezes lá pelo Santos. O primeiro jogo é ideal já para fazer uma boa vantagem, né, com muita humildade, mas a gente tem que pensar no jogo a jogo, mas como é jogo de mata-mata, o primeiro jogo ele já esclarece muita coisa que vai acontecer no segundo. Então a gente tem que aproveitar muito esse primeiro jogo para poder fazer um placar
de vitória, né, primeiramente. E se a gente, claro, que jogar bem, a gente buscar um resultado melhor, então acredito que vai ser um grande jogo. O senhor estava fazendo a pose. Você estava fazendo a pose. Não, eu estava fazendo a pose do técnico, do jogador mascarado, né? Se derrubaram. Porra, o jogador mascarado. O cara tá aqui para passar a bola, né? Aí aquela bola vem, é só o cara fazer assim. Pá. Aí, coisa, sim, fase áurea. O cara para a bola e faz. Dá uma empinadinha assim e faz o passe. Aí erra o passe. Aí erra o passe. Desde o Mário Sérgio olha pro lado. Mas aí era o Mário Sérgio. Aí, como disse, era o Mário Sérgio. Mas vai se complicando. E a gente tem um confronto que é bem curioso, porque de um lado você tem o Fortaleza, que está bem no Brasileiro, mas tem a obsessão da Sul-Americana, já dito por jogadores e tal, por elenco, eles querem a Sul-Americana. E uma equipe que está mal no Brasileiro precisa se recuperar lá. E o discurso do treinador é que o brasileiro é prioridade, não é a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. O discurso são opostos. Do meu modo de ver, perfeito do treinador do Corinthians, desde sempre, e continua sendo assim, porque era óbvio que o Corinthians não ia sair voando dessa zona de rebaixamento. Sim. O Corinthians tem toda a condição de sair, tem toda a condição, com os reforços, olhando para o Criciúma está ajudando então, pra caramba, olhando para a fragilidade dos times que estão abaixo dele e de alguns que estão acima, como é o caso do Criciúma. De pagamento de 22 milhões e meio de reais. Então, assim, eu acho que é uma decisão óbvia, é uma opção lógica do Corinthians dizer que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas o que é a prioridade exatamente? É fazer o quê? Cara, é time reserva? É não cair. Não, mas fazer o que com o Fortaleza? A gente não pode, a gente não tem condição, não tem elementos para tomar a decisão. Essa escolha é você olhar para o teu elenco e dizer, por exemplo, tipo, o Garro só tem condição de jogar um dos 2 próximos jogos. Perfeito. Você dizer, ele vai jogar o Brasileiro, não vai jogar sem dúvida. a Sul-Americana. Então é isso. Óbvio que não vai escalar um time completamente reserva contra o Fortaleza, não é isso, não é disso que a gente está falando, e nem na Copa do Brasil. Agora, é olhar como prioridade. Quando a gente fala prioridade, não quer dizer desprezar os outros. Até porque você está em fases agudas, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Mas quer dizer dar prioridade a uma competição. Em contrapartida, eu acho que o Fortaleza... O São Paulo colocou o time reserva. Por mais que o Fortaleza seja um dos... mas no caso do São Paulo, essa escolha também é muito óbvia. Também é muito óbvio. Estou dizendo que foi um time inteiro reserva. Porque o São Paulo... mas eu acho que é óbvio. Porque, assim, primeiro você vai pegar o Botafogo na Libertadores, que é um time mais forte que o seu. O São Paulo está numa zona que não é de limbo, porque ele precisa brigar por vaga em Libertadores, mas a gente sabe como é generoso o brasileiro em relação à vaga de Libertadores. Vou fazer uma pergunta aqui, para não ficar no depois. Tá? Alguém aqui vai criticar? Eu não. Se o Ramon Dias, se ele optasse por colocar um time totalmente reserva, não começando com ninguém que vai jogar no Brasileiro no final de semana. Acho que dá pra mesclar, contra o Fortaleza. Ele não vai fazer isso, eu acho que não vai. Mas você criticaria se fizesse? Eu não. Eu acho assim, o normal é você olhar para... Porque não é possível que nenhum jogador tenha condição de atuar nas 2 próximas partidas. Tá? Então, eu acho que o normal é você dar uma mesclada. Só para terminar sobre o Fortaleza... O Fortaleza, assim, por mais que eu veja o Fortaleza hoje, a gente tem que olhar para 4 candidatos ao título, a chance do Fortaleza, pelo que joga o Palmeiras, pelo que joga o Botafogo, pelo fato do Palmeiras só ter o Campeonato Brasileiro, é óbvio que é uma chance complicada, muito complicada. E aí, eu acho que é normal você priorizar a Sul-Americana ou, sei lá, não poupar na Sul-Americana de maneira alguma. Poupar não é uma palavra legal, que você parece uma frescura, né, do treinador, assim, o cara o Garro já jogou uma quantidade de partidas esse ano que preenche uma temporada todinha. E o Garro não é substituído, o Garro fica até o final. Agora. Então o Garro tem mais de 40 jogos esse ano. E ele tem uma decisão de brasileiro para fazer, que é manter o Corinthians na primeira divisão. O Thales Magno está... E não dá para perder ponto no jogo da final de semana que vem. Atlético Goianiense em casa. Machucou o ombro. Pontos. Então ele tem o jogo, não esse jogo do Botafogo, o anterior, foi substituído no intervalo. Por quê? Porque o ombro está doendo. Então um do ombro está doendo, o outro está com 44 jogos. Se ele perde o Garro, ele põe quem? A mãe dele para jogar no meio de campo. Não tem ninguém para jogar ali. Né? Então, não é poupar, é assim, o cara está com uma dor na perna. Se é Brasileirão decisão, ele joga. Se é Sul-Americana ou Copa do Brasil, ele segura. Porque essa é a decisão. Não é poupar, é não arrebentar aqui, porque se ele, cara, ele pode ir para a final das 2. Se o corintiano estiver feliz,
imaginar que ele vai ganhar, olha, o Corinthians vai ganhar os 2 títulos, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas vai cair no Brasileiro. Não compensa. Se ele quiser, eu acho que não compensa. Com uma dívida de 2,3, uma dívida de quase 2 milhões, 2,300 na segunda divisão. Você achar legal isso, né? Não é. Então é o Brasileirão, o treinador já falou isso. Aquela queda que a gente sabe brusca de faturamento. O treinador já falou isso claramente. E você tem um time para funcionar. Que o Thales Magno agora vai conhecer Memphis Depay. Muito prazer, Memphis Depay. Né? O Carrijo também está chegando. Você imaginar um ataque que tenha Carrijo, Memphis Depay, Thales Magno, são caras que têm quanto de Corinthians? Nem um mês? E o técnico precisa embutir a coisa da competitividade. Exatamente. Que o Memphis é tecnicamente muito bom, mas nunca foi o jogador mais raçudo do mundo. Acho que tecnicamente resolvendo tá tudo bem, sendo raçudo ou não sendo raçudo. Na saída do Thales Magno contra o Botafogo, na entrevista, o Ramon Dias falou rendimento, ele falou do rendimento e até um pouco de competitividade, assim, deixando nas entrelinhas que tá faltando isso. Mas falou que o time tem que... Do primeiro gol ele reclamou demais, né, da liberdade que o Corinthians deu contra o Botafogo. Então, o trabalho do técnico ali é um trabalho muito grande. Essa parte mental também desgasta muito. Para você ficar colocando o cara todo jogo ali. Olha, a sequência após... Foco é brasileiro. A sequência aqui após a Sul-Americana é uma sequência que vai tirar o Corinthians do rebaixamento ou levá-lo ao rebaixamento. Porque é muito claro. Corinthians tem São Paulo em Brasília. Isso. Morumbi tem show. É um clássico. É um clássico. Não precisa explicar muito. Claro. Aí tem, em casa, na sequência, Internacional. Ele tem que ganhar. Jogo duro. A visão de quem quer escapar do rebaixamento é ganhar todos esses jogos. Tá então ele tem um clássico, ele tem o Inter que está começando a decolar, ele tem o Atlético Paranaense em casa, tem o Palmeiras em casa, outro clássico, jogo tranquilo, fácil. Palmeiras só pensando no brasileiro. Só pensando. Aí ele tem 2 jogos fora de adversários que estão... Confronto direto. Que é Cuiabá e Vitória, fora de casa. Sem ganhar os 2. Recebe o Cruzeiro e recebe o Vasco. Então é o seguinte, não tem moleza, tem 2 clássicos, adversários duríssimos, e esta sequência aqui é que vai dizer se ele vai escapar ou não. Porque depois tem Criciúma fora, Bahia em casa e Grêmio fora. Então, é duríssimo. Então, quando falar em poupar, não pensa que é frescura, não. Olha a sequência de jogos e até o Ramon Dias está preocupado. Eu vou poupar vocês um pouquinho, porque a semana também vai ser puxada. Por todos os ângulos, aqui na ESPN, no Disney Plus, também nas plataformas digitais. O Vladimir Bianchini está com o Elton Serra mais uma vez. O espaço é de vocês. Vlad, vai que é sua. Puxa a fila pra gente. É isso, Felipe. A gente está aqui no PC. Nesse momento, o Fortaleza faz um treinamento de portões fechados. O último treino antes da partida contra o Corinthians. Agora há pouco o goleiro João Ricardo falou a respeito do duelo. Pontuou as diferenças entre o ano passado e esse ano, falou a respeito da força que o Fortaleza tem, principalmente jogando em casa, e as dificuldades para enfrentar esse Corinthians. O Fortaleza que pouco mudou de 2023 para 2024, apenas 2 saídas de jogadores titulares. O Caio Alexandre, que foi para o Bahia, e também o Guilherme, que foi para o Santos, né, Elton? E a gente observa aqui, obviamente, olhar a temporada de 2023 do Fortaleza e olhar a temporada de 2023 do Corinthians, é algo parecido, né? Porque o Corinthians também vivia naquele momento uma situação de sair das últimas posições do Campeonato Brasileiro, mas foi passando de fase nos mata-matas, né? O Luxemburgo chegou naquele mata-mata prévio contra o Universitário, né? Colocar time de garotos, e o time conseguiu a classificação. A prioridade era o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza hoje ele tem esse conforto, o João Ricardo falou sobre isso, né? Estar numa posição confortável no Campeonato Brasileiro ajuda o Fortaleza a pensar também na Sul-Americana com muito carinho. Esse time do ano passado, que perdeu 2 nomes importantes, principalmente o Caio Alexandre, o Fortaleza conseguiu repor muito bem, porque o lado esquerdo teve a volta do Moisés, que tem sido importante nessa equipe, inclusive no jogo da Sul-Americana. Em algumas oportunidades dessa fase anterior foi muito importante. Tem do lado esquerdo o Breno Lopes, que tem sido titular dessa equipe, é um jogador que funciona muito bem por ali. No meio-campo, a ausência do Caio Alexandre foi reposta pelo Emanuel Martínez, que é um jogador que foi contratado até para jogar um pouco mais à frente, mas também faz essa função de volante. Tem o Hércules, a volta do Hércules de lesão, que é um cara também fundamental nesse meio-campo. Então é um Fortaleza que perdeu 2 jogadores, 2 peças importantes, mas a estrutura é mantida.
Ao contrário do Corinthians, mudou formação, mudou técnico, mudou praticamente o time inteiro. Os caras que permaneceram não são hoje confiáveis. A gente pode citar o Fagner, não é titular absoluto, entra e sai da equipe. O Yuri Alberto, que é um jogador que também deve perder a posição em breve se o Memphis jogar na posição dele. 2 jogadores foram contratados, aliás 3 jogadores foram contratados para o ataque para fazer essa função que faz o Yuri Alberto. Então o Corinthians não tem uma identidade que o Fortaleza já adquiriu, não é desde o ano passado. Desde 2021, quando o Vojvoda assumiu essa equipe. 13 vitórias seguidas no Castelão, o time não perde em casa desde março desse ano, quando foi derrotado pelo Vitória. Qual a importância desses números e principalmente da força da torcida do Fortaleza nesse jogo contra o Corinthians? Torcida que está com saudade, né? A gente está aqui na frente do CT, mas também é a sede dos sócios, né? Para os sócios fazerem sua renovação. Então a gente está vendo aqui o torcedor vindo tentar comprar ingresso. O último jogo do Fortaleza foi justamente contra o Corinthians no Castelão. O Castelão tem recebido poucos jogos nos últimos dias, então o torcedor está com saudade da equipe. Essa sequência negativa, logicamente, faz com que o torcedor fique desconfiado com relação à temporada. Mas não é algo novo no Fortaleza. Fortaleza viveu situações parecidas nos últimos 3 anos. É um time que saiu da zona de rebaixamento do Brasileiro para buscar uma pré-Libertadores. É um time que na temporada passada viveu uma oscilação no Campeonato Brasileiro e chegou até pensar abrir mão da Sul-Americana para tentar se recuperar. Mas foi um time que rapidamente virou a chave e conseguiu chegar à final da competição. Então, o fator torcida é muito importante para esse jogo de amanhã. O próprio João Ricardo falou em entrevista coletiva que o Vojvoda gira muito o elenco, né? A gente vê durante a temporada ele utilizando quase todos os jogadores. Como que você imagina o Fortaleza jogando amanhã, uma formação, algum palpite em relação a como o argentino vai escalar essa equipe do Leão? A certeza é o João Ricardo, né? Esse não dá espaço para ninguém, joga todas as partidas. Inclusive, quando o time joga com equipe alternativa, ele é titular. Mas a tendência é que o Tinga volte à lateral direita. Existe essa dúvida na zaga, porque ele tem 3 boas opções, né? O Kusevich pode jogar com o Cardona, mas pode jogar também o Brites, que faz muito bem essa função ali pelo lado direito. Do lado esquerdo, a gente acompanhou hoje pela manhã o Bruno Pacheco fazendo um trabalho separado, né? Tá tentando se recuperar fisicamente para voltar à equipe, mas o Felipe Jonathan jogou as 2 últimas partidas e é um cara de confiança, pode fazer a lateral esquerda. Imagino que ali esteja essa dúvida. Tem o Hércules junto com o Lucas Sacha, 2 jogadores de proteção, tem o Pochettino um pouco mais à frente, e aí um trio de ataque tem funcionado muito bem, né? O Pikachu por um lado, o Breno Lopes por outro, que pode ser o Moisés também, mas deve ser o Breno Lopes, e o Lucero, que é o grande nome do ataque dessa equipe do Fortaleza. Então é uma equipe muito forte, que com o banco de reservas também bem equilibrado, faz com que o time jogue 90 minutos quase que do mesmo jeito. Isso é um trabalho grande que vai ter o técnico do Corinthians para lidar com o time dessa forma. É isso, Elton. Mais de 44 mil ingressos vendidos, então promessa de casa cheia no Castelão, Felipe. Show de bola. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre Fortaleza e Corinthians. O Leão vai com tudo aí em busca da vitória dentro de casa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.